Olá, hoje celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinham como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 92. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder, em eternidade. Amém. Olhai! Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora iremos acompanhar o Evangelho segundo São João, capítulo 18, do versículo 33b ao 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho segundo São João descreve um diálogo significativo entre Pilatos e Jesus durante o julgamento de Jesus. Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus, ao que Jesus responde perguntando se Pilatos fala por si mesmo ou se outros disseram isso sobre ele. Essa resposta de Jesus visa revelar o preconceito de Pilatos e destacar que a acusação pode ser uma construção dos próprios judeus. Santos como Crisóstomo e Agostinho fornecem interpretações profundas desse diálogo. Crisóstomo observa que Pilatos, ao questionar Jesus, tenta se distanciar da acusação, afirmando que não é judeu e que foram os próprios judeus que entregaram Jesus.
Isso expõe a tensão entre a autoridade romana e a liderança religiosa judaica. Agostinho destaca que Jesus faz a pergunta para esclarecer sua missão e identidade. Quando Jesus afirma que seu reino não é deste mundo, ele está delineando a natureza espiritual de seu reino, que transcende as limitações humanas. Essa afirmação tranquiliza Pilatos, mostrando que não há ameaça em sua presença, pois seu reino é diferente dos reinos humanos. Crisóstomo explica que, ao dizer isso, Jesus critica a fragilidade dos reinos terrenos, enfatizando que o reino de Deus é autossuficiente. Agostinho observa que, embora Jesus não tenha um reino terreno, ele reina sobre o mundo com providência divina. A resposta de Jesus a Pilatos: eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, redefine o significado de ser rei. Ele nasceu para testemunhar a verdade, que é essencial para a sua missão. Os santos refletem sobre essa verdade, destacando que Jesus é a própria verdade, como ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A afirmação de Jesus de que todo aquele que é da verdade escuta a minha voz é um convite à conversão. Crisóstomo vê isso como um chamado para aqueles que buscam a verdade se abrirem para ouvir a voz de Jesus. Agostinho enfatiza que ouvir a voz de Jesus é um dom da verdade, não uma conquista humana. O diálogo entre Pilatos e Jesus representa a luta entre a verdade e a falsidade, entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. Pilatos simboliza a dúvida diante da verdade, enquanto Jesus encarna a certeza da missão divina. Os santos nos convidam a refletir sobre nossa relação com a verdade e nossa disposição para ouvir a voz de Cristo. Embora não diretamente mencionados no trecho, reflexões de papas como São João Paulo II, Bento XVI e Francisco ecoam a importância da verdade que Jesus apresenta. Eles frequentemente ressaltam a necessidade de buscar a verdade num mundo cheio de incertezas, chamando os fiéis a viver como cidadãos do reino de Deus. Em suma, o diálogo no Evangelho de João é uma fonte rica de reflexão sobre o reino de Deus, a verdade e a missão de Cristo. As interpretações dos santos e as reflexões da tradição da Igreja nos convidam a entender o significado de ser parte do reino de Deus e viver segundo a verdade revelada por Jesus, que veio ao mundo como Rei que testemunha a verdade, e convida todos a ouvirem sua voz e seguirem seu exemplo. Até amanhã!